Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema central para quem se preocupa na educação de crianças e adolescentes e quem se preocupa em ser um bom pai, uma boa mãe, como é que a gente pode exercer uma parentalidade consciente e uma parentalidade saudável. O que eu vou falar hoje, eu escolhi essa palavra, que é o que eu uso aqui no consultório, eu chamo de espelho visceral. O que é um espelho visceral? O espelho visceral, gente, é o espelho visceral, que é o como eu consigo me ver na criança, no meu filho, na minha filha, e o quanto isso é uma oportunidade de ouro, de diamante, para eu que sou mãe, para eu que sou pai, para eu que sou professor, para eu que sou profissional de saúde, que às vezes estou atendendo essa criança de uma maneira mais seguida, mas principalmente, sem dúvida alguma, para mães e para pais. E o espelho visceral é um princípio fundamental, é uma lei, a gente poderia dizer. Ele sempre acontece. E aqui uma ideia fundamental. A ideia fundamental é que ao aprender sobre o espelho visceral, eu tenho uma oportunidade muito gigantesca de me melhorar como adulto, como mãe, como pai. A ideia aqui, gente, e como tem muito isso hoje em dia, não é me culpabilizar ainda mais. A vida já é bastante desafiadora hoje em dia. A ideia aqui não é gerar algo que seja pesado, difícil, é exatamente o contrário. É como eu posso enxergar eu mesmo no meu filho, na minha filha, e a partir disso gerar uma oportunidade maravilhosa para uma vida mais leve. Olha, eu diria até muitas vezes até mais engraçada, porque o espelho visceral é muito exato, ele é muito potente. Então vamos lá. O motor do desenvolvimento infantil é a imitação. Toda criança imita profundamente os seus pais, imita profundamente a mãe, imita profundamente o pai, porque são as duas grandes referências da criança. Referências que a gente pode dizer absolutas mesmo. E essa imitação, gente, ela é gigantesca, ela na verdade extremamente potente, é tudo que a criança está fazendo. Ela está imitando o jeito que você pensa, ela está imitando o jeito que você sente, e ela está imitando o jeito que você faz. Ela está te imitando completamente. E ela imita, ela não precisa exatamente que você pense alto para saber o que você está pensando. Ela não precisa que você fale sobre os seus sentimentos para ela perceber os seus sentimentos. Na verdade, ela já percebe os seus sentimentos muitas vezes antes de você. E claro, tudo que você faz, com o gesto que você faz, tudo que você fala, tudo que você faz também é imitado. Então, realmente uma imitação gigantesca, absoluta de tudo que você pensa, sente e faz. A criança percebe isso. E ela percebe isso e muitas vezes, a maior parte das vezes, na verdade, ela não consegue nomear. Não é que ela sabe o que você está pensando e ela vai nomear isso, mas ela percebe essa forma de pensamento, ela percebe essa forma de percepção do mundo mais cognitiva. Ela percebe isso sim de uma maneira muito mais intensa o que você sente. E ela imita tudo isso, tudo que você faz também. Então isso é tão importante. Só que ao fazer isso, ela faz, digamos, nessa imitação, o que é muito importante, o que é muito legal, é que você pode se ver na sua criança, que é o que acontece. Quando eu olho para a criança, então, eu me vejo nela. Mas, gente, como a nossa autoconsciência, o nosso autoconhecimento normalmente é muito pequeno, para todos nós adultos, normalmente é muito pequeno, eu muitas vezes me surpreendo, porque eu olho para minha filha, para o meu filho, e eu vejo uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma maneira de agir, que eu não me reconheço.
Em vez de eu olhar e me ver a mim mesmo, eu interpreto isso como se fosse o comportamento da criança, o jeitinho dela de pensar, sentir e agir. E é claro que tem também o jeito dela de pensar e sentir e agir. Lógico que tem. Ela também é um indivíduo em plena formação, ela também tem as suas próprias, digamos, as suas próprias maneiras de ser. Claro que tem. Mas toda criança pequena, toda criança de 0 a 9 anos de idade, ela tem muito ainda da mãe e do pai. Mas muito mesmo, muito mais do que normalmente se pensa. E esse é o espelho visceral. O que é um espelho? Um espelho é algo que realmente reflete o que é. O espelho reflete o que é. Se o espelho foi bem feito, ele espelha exatamente o que é. Não é assim? E então a gente chama de espelho visceral o fato de eu olhar para a criança e perceber a mim mesmo de um jeito mais visceral, mais inconsciente. Eu vejo de repente uma maneira dessa criança agir que é uma imitação do meu comportamento mais inconsciente. E essa é a gigantesca oportunidade. Então, por exemplo, sei lá, a minha criança às vezes é extremamente perfeccionista, ela é mais rígida, ela é mais perfeccionista, ela tem uma autocobrança muito grande. Da onde será que vem isso? Esse é o pulo do gato, porque isso muito provavelmente vem da mãe e do pai, ou dos dois, né? Às vezes mais da mãe, às vezes mais do pai. Na criança menor, na criança pequena, tem muito mais da mãe do que do pai, pelo menos a princípio. Pelo menos a princípio. Então, se ela é, por exemplo, mais perfeccionista, provavelmente a mãe é perfeccionista. Às vezes ela sabe que ela é perfeccionista, às vezes ela não sabe, e ela se assusta com isso. E essa é a gigantesca oportunidade, o espelho visceral. E aí, gente, essa é a questão mais importante da época, quando a gente está pensando em educação de crianças e adolescentes. Essa oportunidade de ouro, de diamante, de ver, de entender a si mesmo ao olhar para o meu filho, para minha filha. Na verdade, eu virei pai, eu virei mãe para ter essa oportunidade gigantesca. Só que isso não é exatamente simples, né? Isso às vezes é assustador. Isso às vezes é muito impactante. Mas é assim, porque o espelho visceral vai revelar coisas às vezes bem complicadas sobre mim mesmo. Coisas que eu nunca percebi. Coisas que são às vezes mais complicadas, como egoísmo, como inveja, como... Nossa, eu poderia falar aqui muitas características que todos nós adultos temos e que as crianças vão revelando em nós. Agressividade, ixi, é tanta coisa. Então, o mais importante é realmente mudar para essa frequência maravilhosa que é o século XXI, de transformar mesmo as questões da consciência e da autoconsciência numa oportunidade de crescimento para uma vida mais leve. Bom, e o que fazer com isso? E aí fica mais ou menos óbvio o que fazer com isso, porque se eu tenho consciência que ao lidar com a minha criança, eu estou, na verdade, me vendo, me olhando o tempo todo, também fica claro, então, que a solução da questão não está na criança para a criança. A solução está na autoeducação do adulto, uma autoeducação agora que precisa ser muito comprometida, muito intensa, porque não é simples mudar a si mesmo no jeito de pensar, sentir e agir, não é verdade? Não é exatamente fácil, mas é tudo o que eu preciso fazer. E na medida que meu filho me espelha algo e eu consigo encaminhar esse algo, e eu consigo respirar melhor nesse algo, e eu consigo devagarzinho ir mudando isso, a criança muda. É como se ela percebesse que ela pode ser mais ela e ela pode deixar de fazer esse espelho para mim. A gente diz assim, nossa, agora eu finalmente estou deixando meu filho ser ele mesmo.
eu estou deixando a minha filha ser ela mesma. Ela não precisa mais ficar ocupada em me espelhar tudo. E isso é o que é uma educação verdadeira, sabe? Eu conseguir, como adulto, ir me melhorando cada vez mais em prol da minha criança. Quanto mais eu trabalho em mim mesmo e vou superando as minhas questões, quanto mais eu encaminho, no mínimo, essas questões em mim mesmo, mais a minha criança está livre para brincar, para dormir, para comer, para exercer jeitos de pensar, sentir e agir, que aí sim é dela própria, é ela própria. É por isso, gente, o criador da antroposofia, Dr. Rudolf Steiner, é muito taxativo. Ele diz assim: não existe educação, a única coisa que existe é a autoeducação. Não existe educação, a única coisa que existe é a autoeducação. Na medida em que eu, mãe, eu, pai, realmente puxo essa responsabilidade, acolho essa oportunidade de ouro para eu ser mais leve, para eu ser mais comprometido com as coisas, para eu ter mais autodesenvolvimento, mais a minha criança fica bem educada, fica mais livre para ela ser ela mesma. Aí você pode estar se perguntando, e se eu tenho 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos? Aí que vem a genialidade da coisa toda, a maravilha que é essa constituição, essa constelação familiar, né? Por quê? Porque cada criança vai espelhar para você coisas profundamente sobre você. Não tenha dúvida disso. Você pode ter 5 filhos, mais do que 5. Cada filho vai espelhar para você coisas fundamentais sobre você mesmo, você mesma. Mas, e esse é um mistério muito bonito, gente, é você observar que, na verdade, as crianças muito diferentes espelham aquilo que elas precisam espelhar. E isso é que é interessante também. Então, tem uma criança que é mais relaxada, às vezes até mais preguiçosa, e ela está espelhando essas características para você. E você tem um outro filho que é o oposto disso, é muito sistemático, é todo organizado demais. Ele também está espelhando outras facetas da tua alma, outras facetas de você mesmo, você mesma. Ou, às vezes, mais do pai, às vezes mais da mãe. O fato é que não importa quantos filhos você tem, importa que o espelho visceral é essa gigantesca oportunidade que você tem para você aprender sobre si mesmo, si mesma, e assim transformar a parentalidade em algo realmente mais leve e mais interessante mesmo, realmente mais interessante para o seu autodesenvolvimento. Eu, como adulto, raramente vou conseguir superar algo, mudar totalmente algo em mim de forma absoluta. Eu vou entrar num processo de autodesenvolvimento que pode demorar muito mesmo. Então a gente observa que nessa parentalidade consciente, não importa muito quanto tempo demora para você superar algo em você. Isso às vezes é muito trabalhoso, importa sim esse comprometimento, esse esforço. E o genial disso é que a criança percebe na hora isso. A criança percebe a tua real intenção. E na medida em que você está comprometido a superar algo em você, não importa o resultado disso. Importa esse processo e esse comprometimento. A criança percebe isso na hora. E é tão interessante na experiência acumulada que a criança percebe o grau do comprometimento e o quanto essa tentativa é honesta e sincera em você. E ela vai melhorar na hora a partir dessa gradação. Então, na medida em que o adulto está realmente mais comprometido em superar algo em si mesmo, em si mesma, a coisa toda funciona muito bem, obrigado. A gente diz assim que a criança é sempre muito generosa, muito. Criança, gente, é sempre muito generosa,
muito tranquila e ela perdoa muita coisa que ela vai percebendo nos pais. Então pode ficar tranquilo, a questão é o comprometimento com o processo de mudança e não com o resultado da mudança. Essa é a ideia, espero que você tenha gostado.